Lemos um texto lá em Atos 1:8 e nós vamos fazer uma meditação nesse texto, que Jesus estava ali conversando com seus discípulos um pouco antes dele subir ao céu. Esse é o versículo 8. No versículo 11 ele já está subindo para os céus, e ainda vem os anjos e fala: vocês varões galileus que estão olhando para cima, que estão olhando, esse mesmo Jesus que está subindo vai voltar. E Jesus vai voltar. Nós temos que ter essa certeza que Jesus vai voltar, e nós precisamos estar pregando de acordo com como Jesus disse, porque Jesus antes disse para eles assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Uma certeza. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus é maravilhoso. Ele fazia de uma maneira didática as coisas, e ele fez um plano e uma promessa para este plano dar certo. O plano, nós vemos que ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Nós vemos a preocupação nos 4 evangelhos mais Atos. Fala diretamente, Jesus incumbe diretamente seus discípulos a ir pregar o evangelho a todo mundo. E não é à toa que ele disse isso. Em Mateus 24:15 ele disse: estavam preocupados quando é que ele iria voltar, quando era aquele dia. E ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo quando isso acontecer. Não está dizendo que todos vão aceitar, que todos vão ser salvos, não é isso que ele está dizendo. Mas está dizendo que todos vão saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É isso que ele está dizendo. Todo mundo. Nós já passamos da metade do povo ouvindo o Evangelho, mas ainda falta um tempo, e nós estamos aguardando. E ele disse ali em Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 18, Lucas 24, de 45 a 48, João 20, de 21 a 23 e Atos 1:8. Todos os 4 evangelhos, como também o livro de Atos, enfatizam a grande comissão e que Jesus fez. Vocês são a grande comissão que vai esparramar o evangelho para todos os lugares. Nós vemos que a distância era grande que havia naquele momento entre os povoados, mas com certeza todos foram alcançados. E nós vemos que a pregação era de Cristo, Cristo é o Salvador. Nós vemos que há um potencial de todas as nações, falando: Jesus Cristo é o Salvador. Nós vemos que há necessidade que nós, como mensageiros, levemos a mensagem do Evangelho para além dos limites, porque Jesus disse, esse era o plano de Jesus: vocês vão além dos limites de Jerusalém. E como nós podemos falar Jerusalém, mas nós não estamos mais em Jerusalém, mas nós estamos em Americana. Aos limites da cidade de Americana leva o Evangelho. Nós não temos mais Judéia, Samaria, mas nós temos o estado de São Paulo, nós temos o Brasil. Por isso que nós trabalhamos com missões estaduais, missões nacionais,
para levar o Evangelho a este povo que ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador. E o propósito que Deus tem na nossa vida para anunciar o Evangelho. Podemos levar o Evangelho até os confins da terra. Como? Nós fazemos como igreja isto. Vai começar agora em março, missões mundiais, e nós participamos, orando, contribuindo, trazendo missionários, e nós contribuímos, nós ajudamos a levar a mensagem de Jesus Cristo aos confins da terra. Glória a Deus por isso, que nós temos uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com a americana, mas também preocupa com o Brasil, com os confins da terra. Muito oportuno isso. Nós podemos observar com justiça que os apóstolos originais de Jesus cumpriram a grande comissão. Eles cumpriram a grande comissão, mas todos morreram. Eles foram em Jerusalém, na Judéia, Samaria e no mundo mediterrâneo daquela época. Eles foram. Agora a parte dessa tarefa é da Igreja Cristã Universal. Nós, como Igreja Cristã Universal, temos a missão da grande comissão, para nós estarmos levando o Evangelho a todas as pessoas que ainda não conhecem, conquistando o mundo, mostrando Jesus ao mundo. Aceitar, crer, é com cada um, mas nós precisamos levar até eles a pregação de Jesus como Salvador. E depois ele fez uma promessa: recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Pode falar de Jesus às pessoas. O Espírito Santo vai te cobrir e você vai ser abençoado. Você vai estar recebendo. E esse ministério só poderia ser eficazmente realizado mediante o recebimento do Espírito Santo. Ele que capacitou e orientou os discípulos com a vinda do Espírito Santo. Seria equivalente, Jesus falou: olha, eu vou, mas vou mandar um consolador para vocês. Seria como Jesus estivesse com eles, dando força. E nós podemos crer que isso é uma grande realidade que Jesus disse, porque nós podemos compartilhar desse Espírito Santo maravilhoso que está na nossa vida, que nos orienta, que nos dirige, que nos dá equilíbrio nas coisas que nós fazemos. Glória a Deus, porque Jesus não nos deixou sós, e Ele veio aqui continuar o ministério que Jesus tinha começado no meio do seu povo. O grande objetivo desta vinda seria capacitar os crentes da vinda do Espírito Santo a levar a mensagem de Cristo até os confins da terra, cobrindo o mundo com o anúncio de sua morte vitoriosa. A morte de Cristo foi vitoriosa, porque a sua ressurreição foi triunfante. Isso é maravilhoso quando nós pensamos. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus subiu, que todos viram Jesus subindo as nuvens, desaparecendo, mas disse inclusive: Ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas Ele vai voltar. E esta é a nossa pregação. Faça o que você quiser, entenda como você entender, mas Jesus vai voltar, para que nós possamos ser libertos ou condenados, mas Jesus vai voltar. É patente que tal obra jamais poderia ser realizada a menos que o Espírito de Deus se fizesse presente, a fim de dirigir a atuação da igreja.
Hoje quem dirige a igreja? O Espírito Santo, na pessoa do nosso pastor, na pessoa do responsável pela administração, mas é o Espírito Santo atuando na vida das pessoas. Nós vemos que o Espírito Santo ainda continua capacitando os crentes com o seu poder. Diz que Deus nos chama capacitados, né? Ele capacita as pessoas que Ele chama. Em Hebreus 7, 8 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes nós fazemos isso, nós fechamos o nosso coração. O Markelly falou algo aqui que eu achei assim sensacional. Quando você for tocado pelo Espírito, fala assim: eu vou. O que tem que fazer na igreja? Eu vou. Aí depois você vai com o pastor, vai com o irmão Ademir, olha, eu faço tal coisa, assim, assim, assado, o que tem para mim? Nós temos que participar, meus irmãos, nós temos que participar, nós temos que estar presente na igreja, como um organismo vivo. Isso é um organismo vivo, e nós precisamos estar atentos. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos realmente ter no nosso coração o desejo de levar o Evangelho. Não precisa estar falando com o microfone. Muitas vezes as pessoas olham em você e eles já têm uma noção da sua vida. Por isso que nós precisamos ter uma vida íntegra. É difícil, mas nós precisamos ter uma vida íntegra como representante de Jesus aqui na terra. Que Deus os abençoe.